E hoje eu quero começar com essa pauta de uma maneira diferente. Eu andei testando ele, parece que não vai dar strike, Luciano, mas se deve, perdoa, tá? Porque eu vou fazer isso daqui em homenagem aqui ao nosso público, que falou que o sonho deles era quando a gente fosse dar uma pauta policial, a gente começar a pauta policial desse jeito aqui, ó. É isso aí, Here Now, Betting! Aqui agora. Espero que não tenha dado strike no nosso canal, Luciano. Mas vamos lá, gente. PRF apreende homem armado que assaltava a fila da Ponte da Amizade. Isso daí foi notícia nacional, né, Luciano? A gente colocou aí nas nossas redes sociais também, porque a gente tem essa obrigação de informar vocês, né, que estão cruzando aí a fronteira sobre este perigo que estava acontecendo aí, né? E, infelizmente, né, isso voltou a acontecer, né, esse mês aí agora, em diversas ocasiões. Nós, inclusive, colocamos algumas imagens aí. E o que aconteceu? A Polícia Rodoviária deu, né, uma resposta para a sociedade no final da tarde de ontem. Então, no final da tarde dessa quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal confirmou a prisão de um homem de 24 anos apontado como o autor de inúmeros assaltos à mão armada na fila de acesso à Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. O indivíduo foi localizado no Jardim Jupira, aquela lateralzinha direita de quem está indo para o Paraguai, bairro vizinho aí ao Rio Paraná, e ele estava de posse de uma pistola, Luciano, uma pistola argentina da marca Bersa. Vamos ver aqui, essa pistola aqui, Luciano, ó. A gente tem a imagem da pistola. Ele estava de posse desta pistola aí, tá? A operação foi realizada nas proximidades aí do bairro Jardim Jupira, onde prenderam um homem identificado como Tauan Felipe Ferreira de Carvalho, de 24 anos. No momento do procedimento, ele estava portando aí essa pistola 9mm. De acordo com a PRF, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, né? Depois a Polícia Civil é que vai tomar conta disso daí. A PRF ainda prometeu que vai seguir policiando ali aquele entorno, né, da aduana ali da Ponte Internacional da Amizade. Tá aí, inclusive, o rapaz aí sendo preso aí no momento em que ele estava sendo preso. E isso daí, Luciano, gerou uma repercussão danada, né? Porque a PRF, na verdade, ela só agiu depois que a própria municipalidade de Cidade do Leste mandou um ofício solicitando aí, olha só, que alguém tomasse alguma atitude, uma providência, né? Tomasse alguma E providência. olha só, Cacá, isso aí é assim, tipo de fronteira, né? A gente vamos analisar esse caso aí. Não fala se é brasileiro, né? Se é paraguaio ou se é argentino, Não, se é rapaz. brasileiro. É brasileiro. Infelizmente brasileiro, você, Garon. Uhum. Depois, se você vai falar, eu vou até comentar. Eu já tinha até comentado isso com o Luciano mais cedo. Uhum. E eu vou explicar uma coisa aqui, mas continua. Então, aí a arma era a pistola 9mm argentina, né? Globalização. E ele estava assaltando paraguaios. Assaltando paraguaios. Então você vê que é um brasileiro com uma pistola argentina assaltando os paraguaios. Então é típico de alguma coisa que pode realmente acontecer aqui na fronteira. E aí muita gente pergunta pra gente, Cacá, por que isso não acontece lá do paraguaio? Né? Por que isso não acontece lá do Paraguai, gente? Porque se acontece lá, eles somem com a pessoa, realmente. Opa! E aí, por isso que não acontece do lado do paraguaio, né? E aqui do lado brasileiro, né, cara, esperamos aí que realmente vá pra prisão, enfim, aconteça tudo isso lá. Mas a gente sabe que se o cara não tiver ido pra prisão, aí tem o foro primeiro lá, que daí não vai pra prisão, que vai... Aí não conseguem, né? Aí volta lá para cometer os crimes, etc. É uma coisa. Eu vou falar uma coisa, inclusive um comentário do Rock Yuri, que estava aqui com a gente mais cedo também. Ele falou assim: olha, a PRF não prendeu, a PRF salvou o sujeito, né? Porque a gente sabe que agindo ali e queimando, né, atrapalhando o fluxo ali do Jardim Jupira, ele provavelmente já estava com os dias contados. Se a Polícia Rodoviária Federal não pegasse ele, provavelmente alguém pegaria. Porque isso daí atrapalha muito nos negócios aí da região ribeirinha, né? É verdade. Só que eu pessoalmente, assim, infelizmente eu tive acesso aí a outras informações relacionadas aí ao sujeito aí, ao Tauan, né? Uhum. E aí você percebe, né? Eu comentei isso com o Luciano mais cedo. A gente já contou essa história aqui para vocês
inclusive no Festival 10.6. Quem acompanhou aí o Festival 10.6 sabe do que eu estou falando. Em 2009 e 2010, nós tivemos em Foz do Iguaçu, Garão, o maior índice de violência da nossa cidade. Foz do Iguaçu chegou a constar entre as 10 piores cidades do Brasil. Olha só. E as 10 cidades mais perigosas para jovens de até 29 anos. Nossa. Foi o maior índice de homicídios de Foz do Iguaçu, aconteceu em 2010, onde 367 pessoas foram mortas ao longo daquele ano. Nossa, sim, eu lembro disso. E aí o que acontece? Na tentativa de descobrir quem era o Tauan e o que motivava o Tauan, a gente acabou chegando aí no histórico escolar do rapaz. E adivinha em que ano que ele começou a abandonar a escola? Nessa época? 2010. Olha Ele só. é uma cria da violência de 2010. Infelizmente, né? É verdade. O Luciano que trabalha aí com educação, ele sabe disso. Óbvio, né, que a gente não pode afirmar que se a pessoa tivesse na escola, ele não teria se tornado um bandido, um ladrão e tudo mais. E a gente também não está aqui para falar que ele é uma vítima da sociedade, enfim. Porém, né, a gente sabe como a gente conseguiu mudar a realidade de Foz do Iguaçu nesses últimos 22 anos, através de educação, através de arte, de cultura, Sim, né, e de outras coisas mais. A Lomar aqui mesmo, nós apoiamos aí diversos projetos ao longo desses últimos 10 anos. Vocês conheceram alguns deles aí, como Chute para o Futuro e tudo mais, Projeto Sopão, entre outros que a gente apoia aí também, né? E, por exemplo, você pega um projeto como Chute para o Futuro mesmo, e qual que é o maior trabalho dos caras? Não deixar a criança sair da escola. Porque a influência, né, principalmente do narcotráfico e do contrabando, é justamente para tirar a criança da escola, né, e angariar, né, a criança e o adolescente para esse outro trabalho. Provavelmente o que deve ter acontecido aí com esse rapaz aí, que hoje estava aqui nos infernizando aqui, atrapalhando a nossa vida, o nosso turismo aqui, né? Então, eu sei que tem muita gente que é da cidade aqui que acompanha aqui o Destino Iguaçu News, que fique também aí também esse recado e essa lição. Nós, enquanto moradores, enquanto trabalhadores, enquanto vocês, enquanto empresários aqui de Foz do Iguaçu, vocês têm que entender que geração de emprego é o mínimo, tá? Se você está aqui em Foz do Iguaçu só gerando emprego, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Agora, se você quer que daqui a 10 anos um outro Tauan não esteja aí assaltando turistas, assaltando os nossos vizinhos, cometendo crimes aí em rodovia federal, lembre-se, você tem que apoiar a educação, a arte e a cultura também. Não é só gerar emprego em Foz do Iguaçu. Gerar emprego em Foz do Iguaçu. Isso. Oi, diga, Luciano. Sem ideologia, pelo amor de Deus, não me entenda mal aí, enfim, essa polarização que acontece. A única coisa que realmente vai salvar a nossa nação, salvar o nosso Brasil, independente do que todo mundo acredita e que todo mundo está fazendo, é você realmente investir numa educação verdadeira, de qualidade, uma educação financeira. É a única coisa que vai salvar o nosso Brasil. É a única coisa que vai fazer mudar o que a gente tem lá em cima. Lá em cima, o que a gente tem hoje, quando eu digo lá em cima, Brasília, por exemplo, sem politizar, o que a gente tem lá nada mais é do que o reflexo do que nós somos agora no momento. Então, se você não está satisfeito com aquilo que está lá, então é só você olhar para o espelho que talvez você possa ver um pouquinho da pequena corrupção que tem dentro da gente, sabe? A gente tem as pequenas corrupções e isso só vai mudar com uma educação de qualidade, para que a pessoa possa realmente ter mais oportunidades, para que ela possa sair da classe B, ir para a classe C, ir para a classe média, ter melhores salários, e aí você também diminuir aquela base da pirâmide, né? E aí a base da pirâmide, que é aquela classe toda mais pobre, ela vai ficar mais encorpada no meio. É nisso que eu acredito, é nisso que a história mostra pra gente de grandes nações do mundo, nações que foram destruídas, né? Coreia, né, que foi destruída, guerra, Alemanha, Japão, que estourou uma bomba lá e os caras deram a volta por cima, se tornaram uma grande nação, porque a educação é um dos pilares daquele país. E eu não estou falando de dar salário para a gente, não, sabe? Melhor não é dar escola de verdade. São escolas onde os alunos eles possam realmente aprender de verdade. E a nossa escola pública, eu sou funcionário da escola pública, é muito ruim. Mas quando eu digo muito ruim,
e eu sou a favor de que a gente não tivesse mais escolas particulares. Para que a classe média tivesse que colocar o seu filho na escola pública, a gente teria escola de verdade, uma cobrança maior, e a gente teria, pelo menos ali na base, as crianças começando de maneira igual, em condições iguais. E aí quem se destacar pela meritocracia vai se destacar. Mas isso deveria acontecer. Essa é a minha opinião aqui, não tem fulano A, B, enfim, eu tenho uma preocupação muito grande, eu não tenho me posicionado politicamente, justamente para evitar debates e tudo mais. E o reflexo que a gente vê é isso. É simples, os números mostram, se você for num presídio, você vai ver lá, 90% é negro e não tem primeiro grau completo. Então isso mostra que tem alguma coisa de errado, ou seja, se o cara não está terminando o primeiro grau, ele está abandonando a escola, e para onde que ele vai quando ele abandona a escola? Ele vai para a violência. Cara, ele está lá porque ele fez besteira, foi a escolha dele. Mas, se talvez ele tivesse continuado na escola, a gente resolveria o problema, em vez de estar agora botando na cadeia, prendendo todo mundo que tem que botar e prender quem comete crime, só deixando isso claro. Mas a gente tem que atuar lá antes do cara cometer um crime, para o cara não chegar a se tornar um criminoso e a gente gastar rios de dinheiro. A gente às vezes gasta mais dinheiro com um bandido preso do que com a educação. Olha aqui, ó, o Edson, que é professor também, assim como o Luciano, ele estava aqui comentando, né, que a educação ela abre muitas portas, mas infelizmente ela não evita as escolhas erradas. E é verdade, Sim, realmente, né? é Ela verdade. não, Mas não evita. a gente está aqui fazendo a nossa parte também, a Lomar apoiando projetos que são referências não só no Brasil, mas não só em Foz do Iguaçu, mas no Brasil todo, como um chute para o futuro. Inclusive, né, aproveitando e mandar um abraço lá para o Ronaldo, nosso amigo do Inclusive, ó, eu projeto. vou até deixar uma dica, tá salvo aquela participação dele no Sim, podcast está aqui, né? salvo. Tá no canal aqui, gente. Depois, se vocês quiserem assistir, ele fez assim, é uma horinha, né? Um Uhum. bate-papo de 1 hora que a gente teve aqui com o Ronaldo, onde ele Aham. contou um pouco do começo do projeto ali. E ele, assim, faz revelações, assim, Incríveis, né? assim, que parece coisa de novela, tá, gente? Dele contar pra gente que, num dado momento, ele Sim, tava atrapalhando, né? Ali no recrutamento, porque ele começou é a verdade. trazer as crianças para o outro lado, para o lado do esporte e tudo mais. E aí ele começou a atrapalhar o recrutamento, né? Uhum. E chegaram ao ponto de oferecer dinheiro para que ele desistisse do projeto, Olha porque ele isso. estava atrapalhando no recrutamento dos adolescentes. Nossa, parece coisa de seriado, né? Que a Parece gente coisa de vê lá seriado. no seriado do Narcos, etc. Que coisa, gente. Então, se você quiser assistir, inclusive, procura ali, Projeto Chute pro Futuro, procura no nosso Instagram, no nosso YouTube, que você vai achar. Inclusive, olha, para quem não acompanhou aí as notícias do assalto aí, né, que acabou aí com a prisão aí desse rapaz aí, a Uhum. gente tem as imagens aqui, ó. Vamos Esse ver. daqui, inclusive, é ele, tá? Esse daí é ele cometendo um dos assaltos aí. Daí foi flagrado aí pelos próprios. Esse é o Tauan? Esse é o Tauan, tá? Esse é o. Nossa, Aí. E ele, gente, novo, ele 24 estava anos. assaltando paraguaios, tá? As Sim, vítimas que ele escolhia eram exatamente paraguaios, não eram brasileiros que ele estava assaltando, tá? Obviamente, de qualquer maneira, a gente se é preocupa, verdade. né? Kaká, tem algumas observações que a gente pode pontuar, que eu vi o pessoal da PRF, inclusive, da Polícia Federal falando, né, quando você for lá, eu vi que você, o Reels também falando, né, gente, quando você for para compras no Paraguai, a gente sabe, é uma área de muita movimentação, então evite joias, né, correntes, pulseiras, brincos longos, etc, né, porque pra gente também não dar chance pro perigo, né, então, gente, ó, carteira também dentro do seu, não evite bolsas também, sacolas, etc, né, com dinheiro, coloca sempre o dinheiro dentro do... E hoje, gente, hoje a facilidade que você tem em pagar com o Pix da Power, gente, então não precisa nem de levar dinheiro às vezes, né? Paga lá nas principais lojas do Paraguai, você vai encontrar o Pix da Power. Então, algumas orientações, né, gente, pra gente, de segurança mesmo, porque a gente tá indo para uma região muito movimentada. É a fronteira mais movimentada do Brasil. Exatamente. E aí, olha, só para a gente terminar esse assunto aqui do assalto, né? Infelizmente, não pensem vocês que com a prisão aí do Tauan aí Aham. se resolveu o nosso problema de segurança naquela região, que É. corresponde ali aquele último quilômetro e meio até você cruzar a fronteira com o Paraguai, porque ele continua, tá, gente? O Tauan ele estava ali especificamente assaltando paraguaios, Uhum. isso acabou gerando, É uma né, um problema, uma repercussão. repercussão lá no Paraguai. Aí o prefeito de Cidade do Leste
pediu explicações, a Uhum. PRF foi lá, agiu e prendeu. Mas ela prendeu especificamente o cara que estava assaltando os paraguaios. Não resolveu em nada o nosso problema, que acontece diariamente aqui Uhum. com turistas e com gente que está ali desavisada, às vezes É com o vidro verdade. aberto e tudo mais, parado na fila da aduana. Então, tudo isso daí que o Garon falou para vocês ainda serve de aviso, porque continua acontecendo. Inclusive, olha só, eu gostaria muito, inclusive, que a PRF continuasse agindo, tá? Para pegar essa outra galera aqui, ó. É. A outra galera que é a galera da saidinha de banco que a Uhum. gente vive avisando aqui para vocês. Verdade. A gente vive falando para vocês, galera, não parem para sacar dinheiro indo em direção ao Paraguai. Se você for conosco, nós não paramos. Em hipótese nenhuma, nós vamos parar com você num banco para sacar dinheiro indo em direção ao Paraguai. Porque a gente já falou diversas vezes aqui para vocês que existem olheiros nas portas dos principais bancos que estão indo em direção ali ao Paraguai e que depois eles anotam a tua placa e no meio da fila do trânsito eles tentam te assaltar É porque eles isso. sabem que você está com dinheiro. Olha o que aconteceu aqui essa semana, Garon. Vamos ver. Oi, bom dia. Nós acabamos de ser assaltados aqui, ó. Onde a bala entrou. Nós estávamos em 7 pessoas dentro da van. A Iris foi roubada. A bala passou dali, pegou esse banco. Eu estava sentado aqui, pegou ali e saiu ali. Passou pela minha nuca a bala. Meu Deus. Na minha nuca. Você percebe aí, Garon, Uhum. o momento em que o motorista ele tá percebendo que ele nasceu de novo, É né? verdade. Você vê, eles estão parados na aduana brasileira, tá? Aham. Ali é a aduana brasileira, eles pararam na aduana brasileira para chamar a polícia, para pedir ajuda, obviamente que a polícia não pegou ninguém. Eles foram assaltados, né? E mesmo assim, a pessoa que estava ali cometendo o assalto disparou, não sei se de propósito ou se foi Acidentalmente. acidentalmente. O que a gente sabe é que o tiro entrou por um lado, resvalou no outro, passou atrás do banco e saiu na outra janela. Nossa. Né? Quase que pelo menos 3 pessoas ali Verdade. tiveram a chance de ser atingidas por essa bala. Meu Deus. E que graças a Deus não foram, bom. É né? verdade. Mas percebam, gente, parou no banco antes de atravessar a ponte. E aí todo mundo, de repente, foi lá, sacou muito dinheiro, né? A gente vê que é uma van de compristas, né? Então esses van de compristas aí vai com muito dinheiro pro Paraguai, né? Não é pouco, igual a gente, às vezes, que tá com dinheirinho lá. Mas, gente, segurança aí, conforto, comodidade para você, de repente, é usar essa configuração que a gente fala aqui de pagamento, que é o Pix. Inclusive, hoje, né, Cacá, a gente fez uma compra. Eu tava lá no Paraguai, o Cacá mandou, garoto, você viu aí É um. assim, gente, eu não gosto de muito do Paraguai, não. Quer dizer, eu gosto. Mas tem horas que a gente não pode ir e precisa de alguma coisa. Hoje eu precisava de um Isso, negócio, falei, Garon, você isso. tem dinheiro aí? Mandei o código lá do negócio que tava lá na Cell Shop e falei, ó, cara, compra aí pra mim se tiver dinheiro. Isso. Aí o Garon tinha dinheiro? Não tinha. Não tinha. Dinheiro em espécie não tinha. Mas eu falei, não, tranquilo, Cacá, pode ficar tranquilo, eu vou pagar no Pix aqui. E a gente surpreende, né, que a taxa do Pix, gente, é muito pequena. Gente, né? assim, ó, Pix tem taxa. Tá? Uhum. Pix tem taxa. Tem Falar taxa. pra você que não tem, tá mentindo. Tem taxa. Sim. Só que o que acontece? Como eles operam com o câmbio Oficial, né? e não com o câmbio paralelo, mesmo juntando as taxas, muitas vezes fica abaixo ou fica igual o preço que você pegaria ali o câmbio no Paraguai. Então hoje, por exemplo, o Garon comprou um negócio para mim Uhum. e mesmo juntando as taxas do Pix e todas as operações e tudo mais, e IOF e tudo o resto, deu R$1 de diferença. R$1, gente, de R$1 diferença. de diferença. Com o câmbio lá. Então, assim, faz assim, gente, câmbio, Pix. E eu já dei a notícia aqui, a notícia não, eu acho que eu com o Guilherme estava aqui, e a gente falou da possibilidade, Cacá, que você tem hoje, né, as companhias, os bancos, de onde você fazer o parcelamento no Pix, lá E e Santander tudo mais. dá, PicPay dá, você consegue Nubank parcelar. dá Nubank também. tá dando também. Então, você não precisa nem cartão de crédito, gente, mas lá para usar o IOF lá. Gente, o Pix, você consegue fazer o parcelamento lá do Pix. Claro que vai ter o taxa de juros lá, etc., do seu banco, né? E qual que é o Pix mais barato? Ah, isso a gente sabe dizer para você, que é o Pix da Power, né? Isso aí, gente. O Pix da Power, nas principais lojas do Paraguai você vai encontrar essa maquininha aí laranja,
né? E aí eles vão gerar um QR Code e você paga, faz o pagamento lá no QR Code da maquininha do Pix da Power. Vale Realmente lembrar, né, que tem várias. Hoje, agora, nós temos 3 ou 4 operadoras de Pix, né, sim. no Paraguai. Tá? Mas o Pix da Power é a menor É a taxa do menor Paraguai. taxa. A menor taxa do Paraguai é o Verdade. Pix da Power. Sim. Então, se vierem com outro, você fala assim, Miago, eu não quero esse daí, né? Eu quero da maquininha laranja. Isso, Quero dessa da maquininha maquininha laranja. laranja aí. E aí você vai ver que é o Pix da Power. As principais lojas têm um marketing de lojas, né? Bastante lojas estão pegando agora. E aí, gente, as principais lojas do Paraguai, você não vai ficar, eu quero tênis. Tem uma loja que vende com Pix. Eu quero, sei lá, chocolate. Você vai encontrar a loja lá que vende isso. Então, você consegue comprar tudo o que você precisa no Paraguai com o Pix da Power. Pois é. E por falar em Pix, aí eu já quero fazer um outro alerta aqui para vocês. Gente, pagamento com Pix no Paraguai é via QR Code, Sim. tá? Não é transferência É Pix. verdade. É pagamento Pix. Não confundam uma coisa com a outra. Quando você vai pagar oficialmente usando o Pix no Paraguai, você vai ler um QR Code ali e vai fazer um pagamento Pix, tá? Não Isso. tem essa de, olha, transfere aí no fulano de tal .sicano@gmail.com Não tem ou isso, gente. número do meu celular É. ou número do meu CPF, não é nada disso, tá, gente? Você vai ler um QR Code e esse QR Code vai lá dar o pagamento lá para uma empresa XYZ ali, tá bom? Isso. Gente, eu vou ter que ficar por aqui, que eu tenho que jantar, a cozinha vai fechar agora e daqui a pouco eu tenho que embarcar. Olha, deixa eu aproveitar e dar um Feliz Natal para vocês. Eu já tive a oportunidade de fazer isso, nossa confraternização. Né? Semana que vem a gente está de volta. Você que está assistindo o canal Nosso Destino Iguaçu News, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente espera um 2023 com muito mais conteúdo bacana, com muito mais novidades. Muito obrigado pelo carinho que eu recebo aqui quando eu chego em Foz. As pessoas vindo falar comigo, eu encontrando que foi naquele lugar por causa da minha indicação. Enfim, isso tudo só é possível porque a gente tem pessoas maravilhosas que me ajudam, como é a família Lomar. Então, a família Lomar é um grupo formado por pessoas, e essas pessoas são incríveis, que trabalham muito para fazer a sua experiência em Foz do Iguaçu totalmente diferente. Não é apenas uma agência de turismo receptivo, seja lá o nome que você queira dar. É muito maior do que isso. Então, aqui, de coração, o meu muito obrigado ao Alomar por esse ano maravilhoso junto, e 2023 a gente está aí. Eu vou ficar por aqui, tá beleza, Cacá e Garon? Forte abraço para vocês, tá? Abraço, Luciano. Boa viagem, bom jantar aí. Quer dizer, bom jantar eu sei que ele vai ter. Tá lá no The Lounge, né, cara? Nossa, tá na top. sala VIP do aeroporto. O que não vai faltar é comida boa aí, né? Valeu, Luciano. Bom Natal para você também. Um brinde da família, tá, gente? Já colheu. Bom Natal para tia Gisele e para toda a família aí, Santana, viu, Luciano? Abração.